Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Meu nome é Odair Gutierrez e hoje tem um correio do Padre Pio aqui para falar a respeito da conferência e da homenagem que se fez ontem no centenário de São Francisco de Fátima. Eu disse no correio de ontem que não ia ser transmitido ao vivo, porque não tinha ideia, não éramos nós que estávamos cuidando dessa parte, etc. Mas, no meio da conferência, tive uma surpresa que estava vendo gravação ao vivo, não sei se que foi feito pelo Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Eu, então, vou colocar, logo depois da minha fala aqui, eu vou colocar a conferência na íntegra. Então, os que não puderam ir ou não puderam assistir ao vivo, poderão assisti-la agora. Eu cortei, evidentemente, algumas partes para tornar um pouco mais curto e as partes também que não eram tão importantes. A conferência foi uma coisa eu queria agradecer enormemente às pessoas que me procuraram carinhosamente, elogiando os vídeos, agradecendo os vídeos. Se elas soubessem que elas são mais importantes do que eu, pela adesão que dão, pelas orações. Muitas pessoas nos escrevem aqui dizendo, olha, eu estou me convertendo, eu quero mudar de vida. Essas pessoas, vários falaram isso para mim também, eles não têm ideia das bênçãos que eles estão alcançando nas suas vidas. Eu tenho má memória, eu tenho um defeito péssimo aqui, que eu converso com as pessoas, pergunto o nome, etc., depois eu esqueço. Dizem que tinha um político aí que não esquecia o nome de ninguém, até 50 anos depois ele conhecia detalhes. A minha memória, infelizmente, é triste. Então, para não cometer injustiça com ninguém, eu só vou falar o nome de uma pessoa, mas porque a minha esposa, na hora, anotou o nome dela. E eu, para não cortar a conversa daqueles que estavam falando comigo, tirando selfie, etc., eu não quis... Eu não quis insistir, não quis parar para anotar, etc. Mas lá nós tínhamos gente de Resende, tinha uma senhora de Resende fantástica que me estimulou demais. Ela está fazendo um belo trabalho ali. Ela sabe que eu contei alguns segredos para ela de novidades que nós vamos soltar aí, né? A senhora sabe. Mas eu falei para a senhora não espalhar para ninguém, só aí em Resende, em pequeno comitê, né? Pode contar. Depois, ela estava lá também junto com um outro jovem, que acho que era filho dela, tinha gente de Cotia, tinha gente de São Paulo, Zona Sul, aliás, uma senhora que muito jovem e que assiste o programa toda hora com o marido. Ela ficou de me mandar, logo eu dou o nome dela, porque ela ficou de me mandar por escrito um testemunhal de uma graça impressionante que ela recebeu. Ela e o marido receberam do Santo Padre Pio. E aí eu vou gravar um filme. E também, esse aqui eu vou dar o nome, olha aí. Eu prometi, vou dar, minha esposa anotou. É o senhor Edmar Moterani. Ele falou que para dar um alô para ele lá, que ele é o Bolinha de Varginha. Então, senhor Edmar, o nosso agradecimento pela sua presença lá. Ele veio de Varginha, assim como a outra senhora veio de Resende, outro veio de Cotia, outro veio bem da Zona Sul. Sabe que quem mora na Zona Sul de São Paulo é uma viagem, né, para chegar na Avenida Paulista, porque o trânsito é uma barbaridade, uma barbaridade. Aliás, ontem foi um dia especialmente ruim. Muita gente chegou em cima da hora, muita gente chegou atrasada. É impressionante. E acho que muita gente nem conseguiu chegar, né? Mas o senhor Edmar, o Bolinha de Varginha, ele me prometeu que ele vai estar de volta. Aliás, todos que falaram comigo me prometeram que vão estar de volta na missa dos 132 ou 136, agora não lembro, eu estou bagunçando, anos de nascimento do Padre Pio, né? Então, no dia 25 de maio, na igreja da Ordem Terceira do Carmo. Bom, todos eles me prometeram, eu conto com vocês todos aí e muitíssimo obrigado pelo carinho, pelo afeto que manifestaram ontem, pelo estímulo. Olha, eu fui dormir muito feliz graças a isso. Bom, eu tenho também
eu não vou aumentar esse vídeo não. Eu teria algumas respostas e comentários que as pessoas fizeram. Não vou aumentar. Vamos passar direto para a homenagem a São Francisco de Fátima, que foi linda, linda. As duas palestras que foram dadas são palestras que a gente não vê o tempo passar. A do padre Renato Leite e a do senhor Marcos Luiz Garcia. São palestras fantásticas, tem dados a respeito, vocês vão ver, vou até já dar uma dica. O que me surpreendeu em São Francisco de Fátima é a semelhança que tem, misticamente falando, com o Padre Pio. É impressionante, é impressionante. Isso foi muito ressaltado pelo conferencista, mas eu estava ouvindo com outros olhos, eu estava dizendo que impressionante quando ele diz: eu quero sofrer para consolar Nosso Senhor, como aquilo tudo era parecido com o Padre Pio. Ouçam vocês aí, façam as interpretações e façam os comentários aqui no nosso canal. Aqueles que ainda não se inscreveram, inscrevam-se, que vão receber, na próxima quinta-feira já terão seus nomes inscritos na missa, né, da próxima quinta-feira, porque toda semana a gente manda rezar a missa. Então, para aqueles que se inscrevem pela primeira vez, eles entram em uma missa só. Se quiser entrar depois nas 60 missas anuais, todas semanais, e colocar intenções, etc., aí tem que ser do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, que tem o link aqui embaixo na descrição do canal e que vocês poderão clicar ali e se inscrever. Pessoal, fiquem com a conferência de sobre São Francisco de Fátima, que é uma maravilha, e até a próxima. Que o Santo Padre Pio nos abençoe. Boa noite, senhoras e senhores. Este evento é uma promoção do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, da Associação dos Devotos de Fátima, da Associação do Sagrado Coração de Jesus e com a participação da Associação Regina Fidei, que prega a devoção a São Padre Pio. A sequência de nossos trabalhos nessa noite será a seguinte: cada conferencista terá 40 minutos para a exposição. 10 minutos antes do tempo regulamentar, o moderador que vos fala deverá lembrar ao conferencista o tempo que resta. Desta vez, contrariamente aos nossos costumes, não haverá perguntas e respostas, tendo em vista que se trata de uma comemoração. Teremos algumas outras atividades no fim, como verão. Eu então passo a compor a mesa. Eu convido o Dr. Adolfo Lindenberg, presidente e fundador do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, que será o presidente da sessão de hoje. Convido o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil, diretor do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e moderador final do evento. Dr. Caio Vidigal Xavier da Silveira, presidente da Associação Francesa para a Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Padre Renato Leite, já conhecido entre nós, muito conhecido, que já falou nas comemorações do centenário das aparições de Fátima e hoje será novamente o orador da noite. O senhor Marcos Luiz Garcia, diretor da Associação Devotos de Fátima e coordenador
e coordenador dos correspondentes e simpatizantes do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Será o segundo orador da noite. Dr. Antônio Augusto Borelli Machado, o maior fatimista do mundo. Conhecido especialmente pela sua principal obra, As Aparições de Nossa Senhora de Fátima, conforme os manuscritos da Irmã Lúcia, best-seller no assunto Fátima, com mais de 5 milhões de exemplares difundidos em 27 edições em 20 línguas. Acho que são poucos os autores brasileiros que podem se orgulhar de números desse tipo. Bom, então nós vamos agora ter o cortejo de entrada da imagem de Nossa Senhora de Fátima, e ela será coroada pelo Padre Renato. Depois, Padre Renato, pedimos ao senhor que reze 3 Ave Marias a Nossa Senhora, pedindo especialmente pelos presentes. Na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Tourinhos, cada de luz. Maria, a mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Por favor, o microfone para o padre. Som. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Francisco Marto, rogai por nós. Por favor, sentem-se. Eu queria, antes de começar propriamente com os trabalhos, queria mencionar também a presença de Dona Elza Maria Franco Soares, vice-presidente da Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus, Dona Maria Tereza Brotero, presidente da campanha da Associação Devotos de Fátima, o senhor Odair Gutierrez, da Associação Regina Fidei,
que prega a devoção a São Padre Pio. E agora, então, passo a palavra ao presidente da sessão, Dr. Adolfo Lindenberg, que apresentará o Padre Renato. Padre Renato Leite, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Sr. Caio Xavier da Silveira, Sr. Mário Navarro, Sr. Marcos Garcia e Sr. Borelli. Eu gostaria de apresentar um grande amigo nosso e um especialista em Fátima, e uma pessoa que ama muito a Fátima, porque para falar sobre Fátima, os seus videntes, é preciso amar, não é um conhecimento teórico, nasceu dia tal, ficou tal, não, é preciso dar a alma para poder falar dessas coisas. E ele exatamente deu a alma para os acontecimentos de Fátima. Padre Renato Leite foi pároco da paróquia Rainha Santa Isabel de Portugal, no bairro de Interlagos, em São Paulo. Já falou conosco no centenário de Fátima do ano passado. Sr. Marcos Garcia é o diretor da Seção Devotos de Fátima, escritor e diretor de departamentos correspondentes e simpatizantes de PCO, promove cursos, palestras e congressos. O que eu li sobre São Francisco não é muito profundo, são as biografias que correm por aí. Mas eu gostaria de partilhar com os senhores uma impressão que eu tenho da pessoa dele. É o seguinte: entre os três videntes de Fátima, é o que demonstra uma maior doçura, uma maior bem-querença, uma maior, vamos dizer, simpatia e uma seriedade muito grande. O que faz com que ele se identifique com a alma portuguesa e a alma brasileira, porque exatamente essas qualidades caracterizam essas duas nacionalidades. De modo que eu poderia dizer, estendendo um pouco a palavra, que São Francisco é um santo brasileiro. Então, gostaria de passar a palavra para o Padre Renato Leite. Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Dr. Adolfo Lindenberg, demais membros da mesa, os meus irmãos congregados marianos aqui presentes, senhores e senhoras, salve Maria. Salve Maria. Me foi dada a incumbência de falar sobre um menino que terminou a sua carreira neste mundo aos 11 anos de idade, com uma alma de gigante. São Francisco Marto, São Francisco de Fátima. Então, a minha conferência pretende ser uma espécie de radiografia da alma dele, o quanto me foi concedido perscrutar a alma desse menino. E uma coisa que me chamou a atenção é que uma situação na qual ele deixa transparecer o seu grau, a sua altura espiritual, o grau de graça no qual vivia, o quanto ele estava adiantado na vida espiritual. Quando interpelado lá por uns peregrinos curiosos, duas senhoras,
que lhe fazem perguntas. Os pastorinhos constantemente, vocês sabem, eram assediados e cercados por peregrinos que queriam saber tudo, com 1000 solicitações, 1000 pedidos, muitas indagações. Eles procuravam fugir desse tipo de coisa, sobretudo São Francisco Marto. Mas, quando numa ocasião não teve como escapar, uma senhora lhe perguntou, aquilo que se pergunta às crianças, não é? O que você quer ser quando você crescer? O que você pretende ser quando crescer? Você quer ser carpinteiro? Ele disse à senhora que o interpelava: eu não quero ser carpinteiro. Ah, então médico. Vai ser médico então? Não, eu não quero ser médico. Padre. Você vai ser padre com certeza. Não, eu não quero ser padre. O quê? Você não gostaria de dizer missa, ouvir confissão, rezar na igreja? Não, senhora, eu não quero ser padre. O que você quer ser? Não quero ser nada. Você não quer ser nada? Não, eu quero morrer e ir para o céu. A resposta, ela é de uma simplicidade e de uma profundidade inacreditáveis. Por quê? O que na boca de Francisco Marto se expressou com estas palavras: não quero nada, quero morrer e ir para o céu, na boca nos lábios de Santa Teresa d'Ávila, seria só Deus, basta. Nos lábios de São Francisco seria meu Deus e meu tudo. Ora, o que é esta resposta que o menino dá? Ele denuncia esta rápida passagem que ele fez pelas 3 vias da vida espiritual. A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. São as 3 vias pelas quais Deus faz os santos. E normalmente, chegada à última via, o santo está completamente desprendido do mundo e da própria vida, numa situação, no estado parecido com aquele a respeito do qual o apóstolo São Paulo fala nas Escrituras: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas o estupendo, o maravilhoso, é que essa altura espiritual agora aparece para nós, se dá para nós, se apresenta para nós, num menino de 11 anos de idade que não ia à escola. O que nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, durante o curso de muitos anos e de muitas décadas, fez com a alma de Teresa d'Ávila e de São João da Cruz, com São Francisco Marto, fez em 2 anos. Ele é um místico, ele é um contemplativo. Os senhores compreenderam? Então, o que nos interessa, não adianta procurar grandes eventos, e depois tanto das aparições do anjo em 1916, como das aparições de Nossa Senhora em 1917, só os que estão mais próximos dele, como a prima e a irmã, Lúcia e Jacinta, e os familiares, é que se dão conta dessa transformação maravilhosa e extraordinária na vida dele.
Para todos os efeitos, ele é um menino simples do interior de Portugal, da Serra da Aire, que não chama, a única distinção é o fato de dizerem que ele viu Nossa Senhora. E os senhores sabem que um dos sinais evidentes de santidade é a ocultação da mesma. Pode-se suspeitar desta santidade buliçosa e barulhenta, esta que quer aparecer, que faz questão de reverência e incenso. A santidade verdadeira e grande, ela é humilde, ela é oculta. Então procurei descobrir quais foram, enfim, as causas que fizeram esse menino chegar a essa altura, a essa distinção, a esse grau de comunhão e de intimidade com Nosso Senhor e com Nossa Senhora. Ele é um místico, ele é um contemplativo. Francisco, eles, como o Dr. Adolfo Lindenberg já mencionou, ele é o primeiro a, de alguma forma, encarnar e realizar as mensagens, a viver intensamente as súplicas e os pedidos da Virgem Maria. E os senhores sabem, pelo que nos foi contado, durante as aparições, ele estava privado de ouvir e de falar com a Virgem. Lúcia via, ouvia, falava. Jacinta via e ouvia, não falava. Francisco só via, não ouvia e nem falava. Então, de certo modo, ele recebeu esta graça de um modo precário. Ele não estava nas mesmas condições que as duas meninas, que a Lúcia e a Jacinta. Mas isso não foi nenhum impedimento para que, diante delas, ele avançasse rapidamente. Lúcia, nas memórias, faz referência a esse fato, porque no carnaval de 1918, ela foi, a Lúcia, ela foi escalada para preparar a festa de carnaval, o baile de carnaval. Os conhecidos e os amigos incumbiram a Lúcia de preparar o baile de carnaval. E qual foi o problema da Lúcia? Ela não soube o quê? Ela não conseguiu negar. Lúcia não conseguiu se desvencilhar desse compromisso. Eram muitos amigos, conhecidos e parentes. Era uma festa tradicional, ia acontecer na casa de uma família tradicional, ligada à família dela, todos cobrando que ela ajudasse a organizar e que ela dançasse, porque era muito boa de dança. E ela estava empenhada, constrangida, mas empenhada. Francisco a dissuadiu. Ele está acima dela, espiritualmente corre à frente dela. É ele que vai cobrar da Lúcia a coerência, vai lhe fazer a memória
destas coisas. Vamos ver se eu encontro aqui nas minhas anotações. Aqui. Costumava um grupo de rapazes e moças encontrar-se em determinado lugar, levando azeite, pão e carne, para assim festejarem e dançarem até alta noite no carnaval. José Carreira e sua esposa ofereceram a casa para essa brincadeira, que prometia ser a melhor do ano. Começaram a chegar as moças de Moita, de Fátima, de Silva dos Currais, Lomba, Pederneira, Cura da Pera, Casa Velha, de toda parte da Serra d'Aire. Lúcia diz: eu recusei a princípio, mas levada por uma condescendência covarde, aceitei diante dos pedidos insistentes. A consciência de Lúcia não estava em paz e ela contou aos primos. O olhar profundo dos olhos negros de Francisco, o olhar profundo dos olhos negros de Francisco tornou-se cada vez mais severo, e disse ele: então tu voltas a essas brincadeiras e divertimentos? Esqueceste a promessa de não tomar parte nessas coisas? Diz ela: eu não quero ir, mas não vês como não param de pedir-me? Eu não sei o que fazer. Não sabes o que fazer, Lúcia? Toda a gente sabe que Nossa Senhora te apareceu. Dize somente que por causa disso prometeste não dançar mais e que não vais. Depois poderemos fugir durante esses dias para a Gruta do Cabeço e ninguém nos encontrará. E no dia da festa foram os três para a cova da Iria rezar o terço. Muito bem. Os senhores sabem que houve um transporte místico em duas ocasiões. Quando da aparição do anjo nos Valinhos e depois quando da primeira aparição de Nossa Senhora, a 13 de maio em Fátima. Os meninos foram como que levados ao céu. Algo parecido na Escritura se deu com Pedro, Tiago e João por ocasião da transfiguração do Senhor no monte. Como que um raio do céu, da luz celeste, da beatitude celeste, tocou os apóstolos. Algo parecido tocou os meninos, as crianças, tanto nos Valinhos, quando da aparição do anjo, e depois quando da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. Ainda que estivessem envolvidos na mesma luz e no mesmo fenômeno místico, as graças se distinguiram para eles. A de Francisco foi a seguinte: ele recebeu o dom de participar da paixão de Jesus. Ele foi teve como que a alma marcada pela dor e pelo sofrimento do coração de Jesus. Isso vai determinar toda a vida espiritual dele. Aqueles 2 anos sequentes, aqueles 2 anos que se seguem à aparição, serão marcados por esta espiritualidade do sofrimento. Francisco sente como sua a dor do abandono de Jesus, a dor da paixão de Jesus, e quer consolá-lo. Quer consolá-lo. Lúcia
e Jacinta se dedicam, espiritualmente falando, aos sacrifícios, prioritariamente aqueles sacrifícios para converter os pecadores. Mas a prioridade de Francisco é consolar Jesus, é consolar nosso Senhor. Ele não sente tanto o problema, não lhe aflige tanto o problema o problema dos pecadores que se perdem, como o sofrimento que os pecadores impingem a nosso Senhor. E essa é a sua vocação espiritual, é essa a sua santidade. Quem é Francisco nos Valinhos? Quem é Francisco que foge para a serra, se esconde na serra? Quem é Francisco embaixo de árvores e atrás de muros? É Jesus no Getsemane. Nosso Senhor como que prolonga nele a sua agonia de alma, que foi um dom dado a muitos místicos. Muitos místicos fizeram esta experiência da agonia do Senhor. Francisco de Assis foi um, Padre Pio de Petrolcina outro, Santa Catarina de Sena. São Francisco participa daquela dor imensa, daquele oceano de dor de Nosso Senhor no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. É essa a sua oração. Por isso, ele não se afasta somente dos parentes e dos amigos, ele se afasta também das meninas. Não imaginem os senhores que depois das aparições os três estavam sempre juntos. Não estavam. Ele sempre se adiantava. Ele sempre se escondia, se enclausurava, se ocultava. Ele diz a respeito disso: certo dia, depois da escola, as meninas perderam o Francisco de vista. Vocês se recordam como ele sabia que logo ia partir? Não queria ir à escola. Ele disse: eu vou morrer logo. Por que vou à escola? Porque vou aprender a ler. Ele acompanhava as meninas e ficava na capela do Santíssimo da paróquia, onde se entretinha com Jesus Eucarístico, ao qual ele se referia como Jesus escondido. Ele esperava as meninas irem para a escola e voltarem da escola, e dizia a elas: quando vocês voltarem, passem aqui, eu vou estar aqui orando, rezando. E assim era. Certo dia, depois da escola, as meninas o perderam de vista na serra. Encontraram-no muito tempo depois, prostrado no chão. E a prostração, que é essa forma extremada de oração quando se toca com o rosto na terra, é que foi a oração de Jesus no Getsemane. No Getsemane, Nosso Senhor está prostrado, ou seja, tem o rosto no chão. O rosto no chão. Francisco está prostrado, imóvel, atrás de um muro de pedras. A Lúcia pergunta: por que não vieste rezar conosco? Disse ele: prefiro rezar sozinho, pensar e consolar Nosso Senhor. Ele está muito triste. Mais tarde, Francisco exclamava: nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus? Não se pode dizer.
Isto sim a gente não pode dizer. Lúcia perguntou, numa ocasião: Francisco, gostas mais de consolar nosso Senhor ou de converter pecadores e salvar as almas do inferno? Ela não avaliava o sentido profundamente teológico desta pergunta. Francisco respondeu: eu gosto mais de consolar nosso Senhor. Não te lembras mais de como Nossa Senhora ficou triste o mês passado, quando disse que não ofendêssemos mais a Nosso Senhor, que já estava tão triste com tantos pecados? Quero consolar Nosso Senhor primeiro e depois converter os pecadores para que não o ofendam mais. Certo dia estava demorando tanto que Jacinta pensou que tivesse se perdido. Francisco, Francisco, chamava, ninguém respondia. Descobriram-no finalmente imóvel, atrás de um monte de pedras, prostrado, orando. Mas ele não respondeu. Ficou espantado quando as meninas o sacudiram. Levantou-se finalmente, mas parecia não saber onde estava. Explicou que ficara rezando a oração do anjo e tinha depois pensado muito e ficara assim esquecido. E Lúcia perguntou: e você não ouviste Jacinta chamando por ti? E eu? Não vi nada. Estava em êxtase. Santo Agostinho, ele define a contemplação, esse tipo de contemplação. Nas palavras do grande doutor, a contemplação é uma santa embriaguez que afasta a alma da caducidade das coisas temporais e que tem por princípio a luz eterna da sabedoria. É um arrojo ao céu, na direção do céu. Por isso eu não hesito em dizer, meus senhores e minhas senhoras, que Francisco, ele como que realiza, desculpe, eu não tenho outra expressão, vou usar, eu sei que teologicamente não é adequado, mas de modo como que hipostático, as mensagens da Virgem. Ele vive, ele se torna, ele se transforma nas mensagens. Ele personifica a mensagem. E é esse um detalhe que nos escapa. Porque algo tão humilde, tão discreto, que parece não ter importância diante de um fenômeno como aquele do sol, que consideramos sem sombra de dúvida uma assinatura de Deus, e de fato foi, nas aparições e nas mensagens. O grande fenômeno solar, o grande milagre do sol foi, mas do que as mensagens podem efetivamente fazer com uma alma que se abre a elas, Francisco aqui tem a vanguarda, está na vanguarda, está na fronteira, está na frente. Para que serve, ao fim e ao cabo, as coisas que Nossa Senhora disse e fez em Fátima? Serve para fazer santos. Para fazer santos. Francisco é a prova disso.
Isso, infelizmente, não é devidamente acentuado, não se vê esta preocupação de perceber que tudo aquilo que a Virgem pede, promete, profetiza, se cumpre nele. Se patenteia nesse menino. Depois que ele viu o anjo, ele abandonou as brincadeiras de criança e, tendo recebido a comunhão das mãos do anjo, não dormiu naquela noite. Ele disse: eu sabia que Deus permanecia em mim, mas não sabia como era. E prostrado por terra, como fizera o anjo, ficava longo tempo em adoração. No sermão da missa, da beatificação dos pastorinhos, o Papa João Paulo II faz referência a isso. Ele faz referência a isso. Foi assim que os pastorinhos se tornaram santos depressa. Uma mulher que acolhera a Jacinta em Lisboa, ao ouvir conselhos tão bons e acertados da pequena menina, perguntou quem lhe os ensinara. Foi Nossa Senhora, respondeu ela. E o Papa diz: entregando-se com total generosidade à direção de tão boa mestra, Jacinta e Francisco subiram em pouco tempo aos cumes da perfeição. Homilia do Papa João Paulo II, na cerimônia de beatificação dos veneráveis Francisco e Jacinta, 13 de maio de 2000. Isso não deveria ser novidade para os devotos da Virgem Maria, porque São Luís Maria de Montfort já diz isso no Tratado da Verdadeira Devoção, quando diz: se avança mais em pouco tempo de submissão e dependência de Maria, que durante anos inteiros de iniciativas pessoais apoiados apenas em si mesmos. Francisco não põe, ele é uma criança, um menino, ainda na flor da sua inocência. Ele se deixa embevecer, se deixa como que levar por completo por tudo que viu e pelo que ouviu. E se torna assim o que acreditou. Quem é São Francisco? É aquele que acreditou no que viu. Ele acreditou no que ele viu. Outro detalhe, filhos, que eu gostaria que não pode passar despercebido, é o modo generoso como os meninos, as crianças se dedicam a penitência, as mortificações. O senhor sabe muito bem, foi uma nota distintiva dos meninos, as mortificações. A mortificação, a penitência é um capítulo da vida cristã e da vida espiritual muito difícil para os ouvidos modernos, os senhores sabem bem. Nós que desde o berço fomos educados para o bem-estar, para o conforto, temos dificuldade enorme de entender, aceitar o valor daquilo que nos mortifica, daquilo que de algum modo contraria nossos gostos. E no entanto, nada fortalece mais o amor a Deus do que a mortificação.
Nada atesta com maior segurança o nosso amor a Deus do que essa disposição de abraçar de modo voluntário as austeridades devidas para a emenda da vida. Senhores, o objeto que nós amamos e que nós contemplamos, Jesus, é um objeto de dor e sofrimento. O profeta Jeremias diz que o Messias, o Cristo, seria saturado de opróbrios e dores. Santo Agostinho diz que cada um se torna o que ama. Contemplamos, e agora nos aproximamos dos dias em que vamos na liturgia da Mãe Igreja celebrar passo a passo as dores que consumaram e consumiram nosso Senhor Jesus Cristo. O objeto da nossa devoção é um objeto doloroso, é o Cristo mortificado, torturado, crucificado. E no entanto não somos parecidos com Ele. Somos de uma habilidade inacreditável para escapar de qualquer coisa que ameace nosso bem-estar, nosso conforto, nossa segurança. No entanto, senhores, isto é uma regra da vida espiritual. Existem, grosso modo, duas categorias de penitências: as ativas e as passivas. As ativas dependem de nós, são aquelas iniciativas próprias, em vista da emenda de vida, e das quais lançamos mão para regular nosso trato com as criaturas, para colocar o trato que temos com as criaturas dentro do que é justo. As penitências ativas. As passivas são aquelas que Deus escolhe. E que não pergunta se queremos, se aceita, não negocia. Normalmente Deus não negocia as penitências passivas, Ele as envia. É certo, eu não temo aqui cometer nenhum erro, que todos nós devemos estar neste exato momento sob o influxo de uma ou mais penitências passivas. Que são extraordinariamente eficazes, porque vêm da providência e da sabedoria divina. Portanto, na justa medida da nossa necessidade. Por que não aproveitamos? Porque a condição para aproveitar bem as penitências passivas é o hábito das ativas. Aquele que se habitua no exercício voluntário da mortificação, não tem depois nenhuma dificuldade de aceitar da parte de Deus, seja lá o que for. Como não temos o hábito, infelizmente não entra, é difícil colocar no rol das devoções dos devotos modernos, não é? O capítulo salutar das penitências voluntárias ou ativas, quando Deus decide mandar as penitências involuntárias ou passivas
aproveitamos mal. Como é que estes meninos, de modo particular Francisco, suportaram o que suportaram? Como aguentaram aquilo? Meu Deus de misericórdia! Os pais, o senhor sabem bem que os pais do Francisco e da Jacinta não tiveram maior dificuldade com os meninos de aceitar, mas a vida da Lúcia virou um inferno. Eles sofreram da parte dos parentes, eles sofreram da parte dos conhecidos, dos vizinhos, eles sofreram da parte das autoridades políticas, eles sofreram da parte das autoridades da igreja. Foram sequestrados, foram torturados, os senhores sabem bem. Qual era o segredo deles? Aquela corda desfiada que eles levaram na cintura e que Francisco tirou só antes de o quê? Morrer. Entregou para Lúcia. Sem o hábito generoso das penitências voluntárias, diz o grande padre Frederick William Faber, sem o hábito generoso das penitências voluntárias, dificilmente havemos de adquirir esse espírito interior de penitência e, portanto, não havemos de tirar o proveito das provações involuntárias que Deus nos envia. Eu faço questão de narrar a morte do menino. Me perdoem se eu me emocionar. Aqui. Noite do dia 3 de abril de 1919. Tia Olímpia entrou no quarto para mandar Lúcia embora. Então, disse ela: adeus, Francisco. Até o céu. Até logo. Lúcia saiu chorando. O Francisco ficou tranquilo durante a noite toda, pensando em Jesus, escondido. Ele havia comungado naquele dia, sua última comunhão. Tinha sede, mas não podia beber nem leite, o leite que a mãe lhe oferecia. Conseguiu engolir apenas algumas gotas de água. Ele disse à mãe: estou bem, não me dê mais nada. De repente chamou: olha, mãe, que luz tão linda junto da porta. Agora não vejo mais. Ao amanhecer, pediu a bênção e perdão à mãe por qualquer mágoa que lhe tivesse causado durante a vida. Lá pelas 10 horas, expirou, quase imperceptivelmente. Um sorriso celestial entreabria-lhe os lábios quando Lúcia e Jacinta vieram vê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muitíssimo obrigado, Padre Renato, por uma extraordinária apresentação. E eu faço o comentário muito secundariamente que o senhor terminou exatamente
na hora. Foi raras vezes tenho visto isso na vida. Muitíssimo obrigado. Eu peço então ao senhor Marcos Luiz Garcia que faça a sua apresentação. Reverendíssimo Padre Renato, Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança, caríssimo doutor Adolfo, caríssimo doutor Caio, caríssimo doutor Borelli e senhor Mário Navarro. Senhoras e senhores, dizer o que depois de uma exposição como essa? Não é fácil. Eu estava procurando uma figura para introduzir como comentário da exposição do Padre Renato, que era a seguinte: já faz um bom tempo eu vi uma propaganda de um automóvel, não me queiram mal, uma propaganda de um automóvel, e que dizia, tal automóvel perfeito, e passou. E eu fiquei pensando, como é que eles vão fazer no próximo ano, quando fizer um outro automóvel, vai repetir o mesmo do anterior, e não fica bem. Bom, quando chegou no ano seguinte, eles usaram essa fórmula. Somente a fabricante para aprimorar o que já era perfeito. Bem, espero que aquilo que eu diga ajude a aprimorar um pouco o que já é perfeito na exposição do Padre Renato. Peço ao São Francisco de Fátima que me ajude nisso. E vamos lá. Qual foi... Bom, tem o doutor Borelli aqui ao meu lado que me ajuda a não naufragar. Qual foi o motivo principal que trouxe Nossa Senhora de Fátima à Terra? O motivo principal que ela veio à Terra, doutor Borelli, sempre estou sujeito a sua, agradavelmente submisso às suas correções. O motivo principal que ela veio aqui à Terra foi anunciar o reino de Maria, anunciar o triunfo do Imaculado Coração dela. Este triunfo do Imaculado Coração dela se daria de duas formas, de duas formas. Ou diretamente, se ela fosse cumprida, ou se o que ela pediu tivesse sido cumprido, ou se a humanidade não correspondesse ao que ela pedia, a humanidade ia decair, iria passar por um castigo. Mas, de um jeito ou do outro, nós vamos para o reino de Maria. E isso é o que eu quero frisar. Bem, o reino de Maria, o que será? Será uma super Idade Média. Aquilo que a Idade Média produziu, e que é a razão de ser do maior como é que os turistas vão ver, perdi a palavra, é o que a Idade Média construiu. O maior turismo que existe é para ver catedral, para ver castelos, para ver aquelas cidades medievais. Bem, o reino de Maria será o reino que Deus profetizou já no Gênesis, quando ele disse para a serpente: eu porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua raça e a dela, e ela vai esmagar a tua cabeça, e vai vencer, vai triunfar. Esse é o anúncio de Nossa Senhora em Fátima. Precisaria ter toda uma explicação que o Dr. Plínio dá, muito boa, sobre a curva da história, para entender bem isto. Mas tem toda uma explicação da arquitetonia da história, como realmente isso deve se dar. Bem, esta nova época, o reino de Maria, foi anunciado também por São Luís Maria Grignon de Montfort, está no próprio Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Ele também fala do reino de Maria. Bem, e Nossa Senhora corroborou isto, dizendo: por fim o meu Imaculado Coração triunfará. Quais eram os pedidos de Nossa Senhora para que o castigo fosse evitado? Para os católicos em geral, o que era? Que todos rezassem diariamente um terço, pelo menos um terço, e que mudassem de vida e se penitenciassem, conforme disse o Padre Renato, dos seus pecados. Que praticassem a comunhão reparadora nos primeiros sábados, de 5 meses seguidos.
Nossa Senhora prometeu livrar das chamas do inferno quem pratique as 5 primeiros sábados. Isso era algo que não só na paróquia do Padre Renato, como deve ter, mas em todas as paróquias do mundo deveriam praticar isto. Mas deveriam praticar isso. Todo mundo deveria, todo católico devia saber, olha, primeiro sábado, primeiro sábado, primeiro sábado. Mas, por outro lado, ela também pediu para o Papa. O que ela pediu para o Papa? Ou aqueles que se sucederam? Que, em união com todos os bispos do mundo, consagrasse a Rússia, mencionando-a explicitamente ao Imaculado Coração de Maria, e que promovesse a comunhão reparadora em todo o mundo católico. Bem, atendidos esses pedidos, Nossa Senhora prometia converter a humanidade e a Rússia, trazendo-a de volta ao seio da Igreja Católica e destruindo o comunismo. A conversão da Rússia ali equivalia à destruição do comunismo. E esse era o empenho de Nossa Senhora em que os seus pedidos fossem atendidos. Bem, isso posto, nos fica mais fácil compreender a santidade do nosso São Francisco de Fátima, conforme já explicou tão bem o Padre Renato, cujo centenário da entrada no céu comemoramos hoje. Ele nasceu dia 11 de junho de 1908, no mesmo ano em que nasceu o Dr. Plínio, com 6 meses de diferença. E os dois planos saíram ao mesmo tempo das mãos de Nossa Senhora, o plano para o Dr. Plínio e o plano para o Francisco. Mas por que eu estou mencionando o Dr. Plínio? Seria possível fazer uma exposição aqui para provar que Dr. Plínio foi o homem que mais divulgou a mensagem de Fátima no mundo, no seu autêntico sentido. Foi mesmo. Isso tem como provar isto. E o Dr. Borelli tem o privilégio de, dentro desse esquema, ocupar um papel primordial. Isso posto, já preparado espiritualmente pelo Anjo de Portugal, que o Anjo de Portugal apareceu 3 vezes exatamente para preparar os pastorinhos para as aparições de Nossa Senhora. Ele estava preparado, atendia vamos dizer, as condições para que Nossa Senhora aparecesse a ele, como ela de fato apareceu. Mas, no entanto, ela ainda disse para ele, ele só ficou sabendo depois, contaram para ele, que ele ia logo para o céu, mas tinha que rezar muitos terços. Quer dizer, havia alguma mancha ali, que não devia ser um pecado mortal, que devia ser algo que não impedisse Nossa Senhora de aparecer para ele, mas que ele tinha que rezar muitos terços para limpar a sua alma e para entrar no céu. Isso é uma coisa que a gente vê como levar a sério as questões da salvação da própria alma. Bem, no final da aparição, Nossa Senhora abriu as mãos pela primeira vez, comunicando-nos, diz a irmã Lúcia, uma luz tão intensa como que um reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazia-nos ver a nós mesmos em Deus. Isso o Padre Renato disse, que era essa luz mais claramente do que nos vemos no melhor dos espelhos. Então eles ajoelharam, etc, etc. Eu vou dizer porque que eu quis ler isto, essa parte, eu quis repetir isto. Era o seguinte, vamos dizer, apesar do débito com Nossa Senhora, ele recebeu essa luz, certo? E esta luz é uma luz que o transformou enormemente, conforme disse o Padre Renato. O fato é que o Francisco disse um sim tão completo a Nossa Senhora, quando ele soube que Nossa Senhora queria que ele rezasse muitos terços para limpar a alma, para se salvar, mas ele disse um sim tão completo, ele aderiu de tal modo àquilo, que ele recebeu uma ação sobrenatural, que aquela luz produziu nele uma conversão inteira. A conversão dele foi completa. Não está claro na narração da irmã Lúcia sobre as aparições que Francisco não ouvia,
Sobre as aparições, se Francisco não ouvia Nossa Senhora por ter alguma mancha na alma. Isso não está claro. Parece que era por uma hierarquia de privilégios que Nossa Senhora fazia. Mas, de qualquer maneira, o anjo deu a Sagrada Comunhão para ele também. Então, o que ele tinha não era pecado mortal, senão o anjo não podia dar a Sagrada Comunhão para ele. Convém lembrar que pouco antes de morrer, isso o padre disse, ele perguntou a Lúcia, falou: olha, você lembra de algum pecado que eu tenha cometido? E isto da pessoa ter avidez de ser acusada dos próprios pecados é um indício inequívoco, o padre me corrige, de uma situação de alma muito boa. E a Lúcia ainda disse para ele: eu lembro, você atirou pedra e tal coisa assim com os meninos, tal. Ele falou: é verdade. Agora vai perguntar para a Jacinta se ela se lembra também de alguma coisa. Ela foi até o quarto da Jacinta, que era na mesma casa. A Jacinta também já estava doente. Voltou, ela disse que você fez tal coisa, assim, 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 assim. É verdade. Eu me confesso de novo isto, que realmente eu fiz. Aí, então, esta avidez de se humilhar para se purificar é um claro indício de uma alma santa. E foi com essas excelentes disposições que ele expirou numa placidez imensa. Quem analisa o olhar do Francisco, nessa foto ao lado que está aqui na parede, que eu pedi para projetarem bem grande, para que o olhar dele ficasse bastante perceptível, pode constatar perfeitamente um altíssimo grau de discernimento místico, conforme disse o padre Renato, eu repito. De Deus, um discernimento místico de Deus e de outros aspectos da vida. Em outras palavras, Francisco ficou modelado segundo o Imaculado Coração de Maria. Ficou com sua mentalidade assumida pela de Nossa Senhora. Ele subiu tanto e Nossa Senhora assumiu ele. Como aconteceu, é uma hipótese que eu levanto, com Santa Gema Galgani, que ela trocou fisicamente de coração com Nosso Senhor. E quando fizeram a análise do cadáver dela, perceberam sinais da troca do coração físico, sinal físico da troca de coração. Com o Francisco, a Jacinta também, eu creio que aconteceu algo parecido com isto. Mas esse olhar também se deve a um outro fator, que ele também viu o inferno. E, embora ele tivesse sido menos impressionado pelo inferno, pela visão do inferno, ver o inferno com as almas todas caindo lá dentro era uma coisa tremenda, da pessoa nunca mais esquecer. Diz o Alcho e outros que eles ficaram 3 dias chocados, de quase não conseguirem falar pelo impacto que eles viram. Mas há mais alguma coisa que eu queria acrescentar. Haveria uma outra consideração a fazer. Quem olha nesse olhar vê que há nele um fundo de preocupação enorme. Não é um olhar de quem está despreocupado, é um olhar de quem está muito preocupado. E, embora cheio de confiança, ele está cheio de confiança, mas está muito preocupado. Não será que, de uma forma misteriosa, Nossa Senhora o fez antever a tremenda crise pela qual atravessam hoje a nossa Santa Igreja, a pior da sua história, e a civilização cristã? Quer dizer, não será que Nossa Senhora o fez como a Jacinta? Compreende? A Jacinta chegou a dizer: os padres, viram modas que ofenderam muito. Não está escrito, ou pelo menos não li, o doutor Borelli talvez tenha lido. A Lúcia não relata isso do Francisco, mas eu tenho a impressão que o olhar é o mesmo. A gente vê na Jacinta e vê nele. Essa preocupação está presente. O perceber a gravidade da situação já naquela época e também a antevisão do que viria depois. Este olhar é um olhar de, como diz o padre Renato, de quem compreendeu o Nosso Senhor e poderíamos dizer de quem colocou uma coroa de espinhos na cabeça também, porque é de quem não abandonava isso. Nosso Senhor está sendo abandonado, Nosso Senhor está sendo perseguido, Nosso Senhor está sendo maltratado,
há alguns anos, eu me lembro, aconteceu em Jundiaí. Uns facínoras invadiram uma igreja, arrombaram o sacrário, pegaram as hóstias, espalharam na rua, cheia de lama, na lama da rua. Bem, o bispo da época, que eu não vou mencionar quem era, pelo rádio, ele disse para os católicos recolherem aquilo, colocarem num recipiente com água e deixar desfazer na água aquilo. Foi a única atitude que foi tomada. Reparação nenhuma. É incabível não fazer uma reparação. E ele teria poder para fazer o que quisesse. Podia fazer o Santíssimo Sacramento desfilar em cima de um carro de bombeiros com não sei quantas pessoas pela rua e ameaçando quem fez aquilo, abra os olhos, porque da próxima vez não vai ser assim. Tinha poder para isto. Bom, mas quanto Nosso Senhor é ofendido por quanta coisa hoje. Quantas missas sacrílegas, quantos atos de ecumenismo, onde não dá para pôr junto duas religiões, uma verdadeira e uma falsa, mas escandalosamente, é impossível, não é? Bem, então isto pode estar por trás dessa expressão dele. É uma expressão muito grave, muito séria e que ajuda muito. Então a gente compreende que o Francisco se isolava certamente para consolar Nosso Senhor. Ele sentia esta apetência de consolar Nosso Senhor. Eu lembro, Nosso Senhor se queixa a Josefa Menendez, né? Eu fico às vezes dias, horas, dias no sacrário, esperando que alguém venha me fazer uma esmola de amor. Quando nós temos problemas, nós vamos correndo atrás dele, de Nossa Senhora, pedir as coisas. O povo vai correndo atrás pedir as coisas. Quem vai para oferecer algo? Quem vai para levar consolo? Quem vai, Senhor, eu vim aqui perder o meu tempo e entregá-lo todo para vós? É bem diferente. E isso ele fazia. Ele tinha o senso de que ele não estava perdendo o tempo dele, passando aquele tempo todo junto com Nosso Senhor, né? Bem, tais considerações nos levam a perguntar se a belíssima trajetória que o Francisco fez da conversão dele, ele recebeu a notícia que Nossa Senhora disse que ele tinha que rezar muitos terços, na hora ele aderiu, ele até chegou a dizer: minha mãe, terços eu rezo quantos vós quiserdes, e rezavam muitos terços. Mas ele não só foi a reza do terço, mas a abertura da alma dele operou nele uma tal conversão, que essa conversão é uma amostra, vamos dizer, é um exemplo do que deve ser a conversão da humanidade inteira durante a punição de Fátima, para poder adentrar ao reino de Maria. Nós não saímos dessa situação sem um castigo da providência. É uma ilusão. O próprio Diário Espiritual da Irmã Lúcia, que foi publicado depois que ela faleceu, ela descreve catástrofes naturais espantosas, mas espantosas. E isso vem. Como purgar esse mundo? Alguém poderá dizer: não, mas o Brasil agora está numa fase boa, nós estamos numa... Realmente a providência está dando graças que pode ser o começo dessa conversão. Mas as coisas precisam ir muito mais longe. Estão sendo aprovadas leis terríveis no mundo inteiro. Ainda agora essa igreja amazônica que vão fundar, o que é isto? O que é essa igreja amazônica? Que não é católica. Não é católica. O que é isto? E que mais vem por aí? Bem, nós precisamos de uma conversão para nos adequar ao que vem pela frente. E Francisco e Jacinta são os intercessores certos, certíssimos para esta preparação, para chegarmos até lá. Por outro lado, a santidade que Francisco atingiu chancela toda a mensagem de Fátima.
Eu estive mais de 10 vezes em Fátima. E volta e meia rodo, a gente sabe, viajando, tem que entrar em algumas igrejas, etc. Para o ambiente católico religioso, em geral, Fátima acabou. Fátima aconteceu lá, aconteceu. Exatamente no pontificado de João Paulo II, acabou tudo. A consagração foi dada por feita, o segredo foi dado por revelado, o Papa que morreu é o Papa do segredo, etc. E depois dali, acabou Fátima. Não se fala mais de Fátima com uma perspectiva de futuro. Ora, Fátima não é mero passado. Dia 13 de maio de 2010, eu estava em Fátima, esteve lá Bento XVI. No avião ele deixou escorregar uma expressão. A mensagem de Fátima ainda tem o que realizar. Os repórteres logo pegaram a coisa e procuraram tirar mais coisas. E ele não deu. O que esse ainda tem que realizar? Ele que leva uma, vamos dizer, uma informação terrível que ele deu num livro para uma repórter chamada Aura Miguel, que o Dr. Borelli conhece. Ela entrevistando a ele, logo depois que foi revelado o texto de segredo e tal, ela pergunta para ele, mas por que não foi revelado em 1960? Ele diz claramente, teria sido impossível fazer o concílio se tivesse sido revelado o segredo. Espera aí, se seria impossível fazer o concílio para revelar o segredo, foi uma desobediência não revelar o segredo para fazer o concílio. Isso é lógico. Isso não podia ser mais lógico. Eu tenho esse livro. Não podia ser mais lógico. Portanto, Fátima está de pé. Fátima vem, as promessas de Nossa Senhora se cumprirão. Já prevendo que os homens não cumpririam o que ela pediu, ela já colocou nesta ordem: por fim o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia que se converterá. Ela coloca depois do triunfo do Imaculado Coração de Maria. E será dado ao mundo algum tempo de paz. Bom, portanto, o reino de Maria vem. E aqui eu quero apresentar, fazer um convite. Desculpe expressar assim, eu sei que é mais por um método de expressão. Mas é o seguinte, quem crer em Nossa Senhora de Fátima, mesmo, deixa de ser um mero caco do passado, de uma civilização cristã, para ser semente do futuro que vai ser o reino dela. Isso pode se dar em qualquer um de nós, aqui dentro. Aqui dentro. É só eu crer que o que ela prometeu, ela vai cumprir. Agir nessa intenção, procurar não ofendê-la de jeito nenhum e viver nessa esperança da certeza da vitória dela. Era o que eu teria a dizer. Muitíssimo obrigado, senhor Marcos Garcia. Eu agora convido a Sua Alteza Imperial Real, o Príncipe Dom Bertrand, para as considerações finais. Num certo sentido, tudo foi dito. A respeito de Francisco, a alma de Francisco, o desejo dele, a única preocupação dele é ir consolar Nosso Senhor nesse mundo e ir para o céu. E uma das coisas que nos consola a nós, essa perspectiva que o senhor Marcos Garcia nos recordou, que é a certeza de que o que ela previu se realizará. Portanto, a certeza que os ideais para os quais, por meio do professor Plínio Corrêa de Oliveira, ela nos convidou, esse ideal se realizará na sua plenitude. Uma palavra de agradecimento ao padre Renato Leite. Eu confesso que me senti menino assistindo o catecismo de um bom sacerdote. E eu pensava, como fazem falta bons sacerdotes? Eu me recordava nos catecismos na minha infância,
e como nós auríamos a doutrina católica de uma forma simples, de uma forma acessível, de uma forma que nos convidava para exatamente essa união com Nosso Senhor Jesus Cristo, essa devoção à Santíssima Virgem, essa confiança de que o céu estava a nosso alcance. Portanto, Padre Renato, os nossos melhores agradecimentos por essa aula de catecismo. Não estou fazendo pouco da sua palestra, mas é a boa catequese da Igreja, Santa Igreja Católica Apostólica de sempre, que nós ouvimos. Com relação ao Sr. Marcos Garcia, nós ouvimos as palavras de um discípulo do professor Plínio de Oliveira, que nos recordou esta ideia central para a qual ele nos convidava continuamente: lutar pela vitória do Imaculado Coração de Maria, com essa certeza de que essa vitória será alcançada, porque nós temos a promessa, de um lado, Nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz que as portas do inferno nunca prevalecerão, e no meio dessa crise trágica em que esse corpo místico de Cristo, a Santa Igreja, passa, nós temos no fundo da alma, no momento que nós somos convidados exatamente a participar e a consolar Nosso Senhor, porque é o corpo místico dele que está sofrendo uma nova paixão, nós temos essa certeza na nossa alma que depois de tudo ela vencerá. Não seremos nós que venceremos, nós seremos meros instrumentos, se formos fiéis a essa graça imensa que ela nos deu, de podermos estar reunidos aqui, ouvindo essas palavras e reavivando nossa alma, essas esperanças e esse desejo de nos unirmos ao sofrimento incomensurável pelo qual passa hoje a Santa Igreja, mas também essa esperança extraordinária que é a vitória do Imaculado Coração de Maria. Portanto, Padre Renato, nossos melhores agradecimentos, e também ao Sr. Marcos Garcia, eu repito, nossos agradecimentos por nos lembrarmos essas verdades que devem inspirar toda a nossa vida.